Olá, boa tarde, como você está? Tudo bem? Muito bom saber que você está aí ligado, conectada comigo até a 1h da tarde. Sejam todos bem-vindos com os melhores momentos de 2019 por aqui. Vamos falar aqui com o Dr. Oswaldo Rodrigues, que é psicólogo e sexólogo. Meninos, meninas, quem é que está com esse tipo de problema? Acabou o desejo sexual? Acabou o amor? Será que é por aí? Boa tarde. Boa tarde, Olga. Obrigada por você ter vindo. É um prazer estar aqui com você. Ai, tem livro aqui. Trouxe pra você. O desejo que... O sexo. O sexo que mais aparece. Bom, nós estamos vivendo um momento bem complicado por conta da endividamento, a poluição, ninguém mais tem tempo, a internet invadiu a vida de todo mundo. E aí parece que a vida sexual também mudou, né? Pois é, você está contando que existem vários fatores à nossa volta que influenciam a vida sexual e nem sempre as pessoas se apercebem ou prestam atenção nisso. Então, quando um casal tem dificuldades de ordem sexual, é necessário compreender quais são essas variáveis. Só que muita gente fica achando que assim, acho que a gente não se ama mais, é por isso que a gente não faz sexo. E muitas vezes o casal precisa se reorganizar para entender qual é a razão pela qual eles estão juntos. Pois é, mas muitas vezes o casal sabe que se gosta. Ok. Um é importante para o outro, são mega companheiros. Perfeito. Mas e cadê o desejo sexual? Então, você começou contando de algumas variáveis que cutucam a gente o dia inteiro. Algumas pessoas passam o dia inteiro preocupados com o trabalho. Chegam em casa, não conseguem se desligar e passar para encontrar outra pessoa, a dar atenção para outra pessoa e permitir que a outra pessoa seja um estímulo positivo. E isso é importante. A pessoa aprender a reagir de uma maneira diferente a cada situação de vida, a cada situação do dia. Às vezes as pessoas chegam no consultório contando exatamente isso, que passaram o dia inteiro no trabalho, chegam em casa, estão com a cabeça cheia e não conseguem olhar outra pessoa. Não consegue. Não tem um cansaço que domina também, né? É outra variável, ou seja, se eu não reconhecer que eu tenho um cansaço real e verdadeiro, se eu tentar qualquer coisa sexual, vai errar, vai ser uma falha total. No entanto, se hoje eu sei que eu estou cansado, o que eu devia fazer? Eu preparar que os próximos dias eu consiga descansar para que eu consiga, então, ter disponibilidade para fazer alguma outra coisa. Mas isso exige que nós reconheçamos como é que a gente funciona. Primeiro a gente saber como é que funciona. Isso, primeiro o eu. Para depois não cobrar do outro. Bom, você pode mandar sua pergunta para o 96487-4908. Quer fazer alguma colocação a respeito desse assunto? Quer fazer alguma pergunta? Aproveite que o doutor Rogério está aqui, tá bom? A Vânia está dizendo o seguinte, que o ritmo de vida que ela leva realmente é esse, muito corrida. Ela está com 10 anos de casada. Ela não acredita que o amor existe, o companheirismo e tal, mas acabou. Parece que nem ela, nem o marido tem mais vontade de fazer amor. Sabe, Olga, tem muitos casais que se esquecem de fazer alguma coisa. Tentar entender para onde eles estão indo. Se a Vânia e o marido dela sentassem para conversar e entendessem o que nós estamos fazendo juntos, qual é o nosso objetivo de vida. Nós queremos sexo. O que nós dois estamos fazendo para que sexo exista? Fazer significa dedicar atenção, dedicar cuidados. E eu fiquei imaginando, será que as pessoas fazem as mesmas coisas casadas, as mesmas coisas que faziam quando namorando? Obviamente não. Que não. Pois Obviamente não. Deixa de haver dedicação. Vamos lembrar uma coisa? Os primeiros namoros, nós passávamos horas nos preparando para sair, para encontrar outra pessoa. Ficava aquela coisa pensada, imaginada, sonhada. Dias! Nossa, sábado à noite. Sexta-feira é sábado, amanhã, nossa, começou a pensar segunda. Isso. Aí nós vamos nos arrumar bem, vestir bem, perfumar. Mas aí a gente já está vivendo, não precisa fazer essas coisas. Precisa. Mas tem quem faça tudo isso ainda? Então, qual é a escolha que nós vamos fazer? Tem que fazer, porque senão não vai dar. Então, não adianta só dizer que quer. É necessário fazer. É porque o desleixo também tem muito a ver, né? Olha só que essa amiga coloca aqui. Eu gostaria de saber se tem algum remédio. Porque eu amo meu marido, mas eu não tenho mais prazer, vontade de fazer amor. Me ajude, por favor. Então, mas as pessoas procuram aquilo que parece ser muito mágico e fácil, algo que não dependa delas. E sempre fiquem imaginando, mas se nós estamos falando de um comportamento, eu tenho que
expressar esse comportamento, eu tenho que fazer. E se eu não fizer, não vai acontecer. E desejo sexual é uma coisa que depende de nós fazermos. Se o meu corpo funciona bem, se está funcionando bem para trabalhar, se eu estou conseguindo cumprir minhas tarefas de trabalho, eu devo ser capaz de fazer outras coisas. Eu não estou doente. Ah, não, mas e se eu estiver doente? Se estiver doente é outra coisa. Meu namorado tem ejaculação precoce Uau. e também não tem uma ereção 100%. Isso tem cura? Por favor, me ajude. Pois é, claro que tem cura. Eu sou psicólogo, eu defendo uma linha de trabalho que é a psicoterapia. O que eu trabalho com meus clientes, meus pacientes homens e casais, prefiro atender os casais, é ajudá-los a reconhecer como é que eles retomam uma vida sexual e, na verdade, desenvolvem um comportamento sexual útil. Que médico esse namorado dela pode procurar? Veja, se houver uma queixa de ordem física, um urologista é o urologista que sabe o que fazer. Se não houver nada físico, desculpa, a questão é psicológica, comportamental, interrelacional. Aqui tem mais uma pergunta da amiga Sandra. Ela tem 25 anos de casada, ela diz, eu estou entrando na menopausa, eu tenho ressecamento vaginal, o que é que eu faço? Sinto muita dor. Ela precisa conversar com o ginecologista dela. Porque esse ressecamento diz respeito também a mudanças hormonais importantes do corpo dela. O corpo da mulher depende de uma série de hormônios e durante a vida esses hormônios se modificam. Esse ressecamento precisa de um cuidado. Vá lá com o seu ginecologista. Se ainda assim depois houver alguma situação de inconvenientes junto do relacionamento com o seu marido, aí vamos ver com a psicoterapia a gente tem o que fazer. Olha aqui, doutor. Quanto tempo um homem aguenta sem fazer sexo? Pode ser um sintoma de traição também? Essa falta de sexo? Homens e mulheres podem passar a vida inteira sem fazer sexo. Sexo é uma coisa boa, é uma coisa gostosa, é uma coisa que faz bem. Mas ficar sem não elimina a nossa capacidade de viver. Claro que assim, sexo ajuda a uma vida melhor. E vida melhor acontece fazendo sexo. Quanto mais frequente o sexo acontecer na vida de uma pessoa, melhor ela se sente e vai ter uma vida melhor. Mas existem muitas razões pelas quais as pessoas deixam de fazer sexo. Algumas fazem por religião. Ou seja, algumas pessoas abandonam a vida sexual para se dedicarem a uma outra coisa. Isso é errado? Não. Mas isso não vai causar problemas se a pessoa tiver um relacionamento que exige atividade sexual? Mas que não seja essa questão. O que pode ser? Mas ela pode ter decidido não querer fazer sexo. Ah, mas será que esse homem, não está tendo outro relacionamento? Também pode ser. Mas parece que tem uma coisa nesse casal. Esse casal não conversa sobre sexo. E casais não conversam. É verdade, ó. Não conversa. É verdade. Olha esse menino aqui. Sou casado há 28 anos e minha esposa nunca permitiu sexo oral. O problema sou eu? O problema são os dois, então, não é? Ela pode não gostar, não querer, ter medos, preocupações. Ela pensa errado sobre isso, mas você também não soube conversar com ela para tentar entender o que acontece com ela, o que limita ela. Os dois estão limitados. Vamos conversar sobre sexo? Vamos começar a conversar sexo hoje? Se precisar de ajuda... Tenho prazer, mas não tenho orgasmo. É normal? Bom, não sabemos se é um homem ou uma mulher. Tem duas coisas. A maior parte dos homens aprende a ter orgasmos com as ejaculações. Então, quando um homem não tem orgasmo, ele se sente meio alienígena. Mas uma boa parte das mulheres nunca aprendeu a ter orgasmos e muitas vezes esse é um argumento que muitas mulheres usam. Gostam de sexo, mas não sabem o que é essa história do orgasmo. Orgasmo tem que ser aprendido. Se uma mulher não teve experiências suficientes para conhecer o corpo dela que conduzisse a essa sensação de orgasmo, talvez falte de prática. E os homens? Os homens vão ser muito mais complicados quando não tem orgasmo. Então, ambos precisam de um tratamento, um recondicionamento comportamental dessa questão sexual para atingir o orgasmo, para saber reconhecer os estímulos que conduzem ao orgasmo. Claro que às vezes a gente está conduzindo aqui também, pensando errado. Tem muito a ver com o psicológico, né? Olha a Luciene, o que ela escreve pra gente. Eu gostaria de saber se fazer sexo todos os dias é bom. Porque eu e o meu marido fazemos sexo todos os dias. Estamos casados há 10 anos. Olha só, 10 anos todos os dias. Pode? Deve. Todo mundo consegue? Não, todo mundo se envolve com um monte de problemas do dia a dia. Esse casal mostra para nós que nós temos como fazer isso. Temos
corpos para fazer isso, temos cabeça para fazer isso. Caramba, nos casais tem seus quartos, tem privacidade. Isso é importante. Como é que um casal consegue fazer isso? Conversem bastante a respeito. Está no plano de vocês, no plano de vida do casal, de fazerem sexo todos os dias? Começamos por aí. Pra gente fechar, a Miriam diz que tem 35 anos, o companheiro tem 37. Ela desconfia que ele é ninfomaníaco, pois sexo, no meu ponto de vista, deixou de ser prazeroso e passou a ser obrigação. Meu Deus do céu, o que é que eu faço? Várias vezes por dia, ela diz. Esse pode ser um problema. Existem pessoas, são mais homens, que têm uma necessidade de buscar, através do sexo, relaxar, tentar resolver problemas emocionais através do sexo. E aí, nós temos um grande problema para eles. Veja, ela já está achando que esse sexo está sendo demais, porque provavelmente eles não estão fazendo outras coisas além do sexo. E relacionamento implica familiar, amigos, sair, passear. Doutor Osvaldo Rodrigues, colocou na tela lá, por favor, rodpsc.br. Obrigada por ter vindo. Boa tarde. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Igualmente. Agora nós vamos falar sobre pressão arterial com a doutora Alessandra Gazzola, que está aqui comigo. Tudo Boa bem, tarde, linda? obrigada por ter vindo. Tarde. Você pode colocar o copo pro lado de cá. Okay. Eu sempre coloco à esquerda, porque eu sou canhota, mas você pode colocar à direita. Hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica? Exatamente, é uma doença crônica que não tem cura, mas tem um controle ideal. Uau, não tem cura. Não tem cura. É hereditário também, doutora? É hereditário, 90% dos casos, né? E nós só temos reversão da hipertensão em duas possibilidades. Quando é de origem secundária, por exemplo, como um tumor ou uma estenose da artéria renal, ou quando tem uma obesidade importante, né? E que o paciente faz uma bariátrica, por exemplo, e reduz até 30, até 60 quilos. Aí nós temos uma reversão da doença, sim. Também. Ela pode se manifestar já desde cedo? Em criança, adolescente? Pode, não tem idade para hipertensão. Então, a gente deixa um alerta importante que se você tem alguém na família que seja hipertenso, é importante você tratar com as medidas preventivas desde a infância, porque existe hipertensão na infância e adolescência, sim. Agora, a gente não tem esse hábito, né, de ver, cuidar da pressão, apesar que as pessoas estão se ligando mais, né, na questão do diabetes, da hipertensão, em crianças e adolescentes. Mas é algo para a gente pensar, né, de começar já logo cedo, ver isso. Desde cedo, exatamente, porque tudo faz parte do controle, desde a alimentação, do estilo de vida, de fazer atividade física, né, para combater que essa hereditariedade se manifeste de forma precoce. Alessandra, quem tem pressão arterial vai ter de tomar remédio para o resto da vida? Sim, para o resto da vida. São remédios pequenos, são remédios que se tornam um hábito e que faz muita diferença na vida do paciente. Salva muito a vida e prolonga a vida também com qualidade de vida. Porque quem não faz o tratamento com a medicação de forma correta, ele pode vir apresentar 60% dos casos de um AVC, que seria o derrame, né? E até 40% dos casos de um infarto, por exemplo. O AVC, o derrame ou o infarto são causados pela pressão arterial. Pela hipertensão, né, descontrolada. Isso. Além dessas duas doenças graves, né, Sim. fatais em muitos casos, lógico, o que mais pode desencadear? Pode desencadear também uma insuficiência renal, né, que leva o paciente a fazer aquela hemodiálise, que fica 3 vezes na semana, dependendo de uma máquina, né, para fazer a troca toda do fluido e sanguíneo e, consequentemente, controlar a pressão. Bom, aí afetando o rim complica bem, hein? Complica bem, porque tem várias síndromes, né, síndrome cardiorrenal, síndrome renal, enfim. Às vezes a pessoa, assim, em casa, amigo, colega de trabalho, fala assim, eu acho que a minha pressão está alta, porque eu estou com muita dor na nuca. Sim. Pode ser? Pode ser. O problema da hipertensão, né, é que até 90% dos casos os pacientes não sentem absolutamente nada. Não tem sintoma nenhum? Não tem não sintoma dá tontura. nenhum. E quando dá, né, são níveis bem mais elevados, com uma tontura, um cansaço, uma dor na cabeça, né?
ou uma sensação de náuseas. Então, é importante fazer a aferição, né, que é a medida da pressão de uma forma adequada, pelo menos 2 vezes ao ano. É quando a pessoa diz que está com formigamento na mão, no braço, numa perna, do lado do rosto, precisa tomar cuidado com isso? Precisa procurar um atendimento médico, de preferência de emergência, né? Porque esses sintomas muitas vezes retratam um AVC e hoje que seria um derrame, e hoje a gente sabe que o atendimento precoce, a gente consegue fazer reversão total desse quadro e o paciente segue com um estilo de vida normal. Agora, o que ele precisa eliminar da vida dele? Né? Excesso de sal. Né? É bom, é a primeira coisa. Primeira né? coisa é a alimentação. Excesso de sal que está em condimentos, né? Tá em refrigerantes, né? Tem sal em lá produtos industrializados. Né? Embutidos é um veneno, né? Embutidos é um veneno. A É gente tão bom, a gente é tão sempre bom. orienta a não ser tão restritivo, né? Um pouco de cada. Também não é que nunca mais você vai comer um peito de peru ou um salame, Um salamito, né? Sim, né? mas numa quantidade, né, moderada, não de forma exacerbada, que o grande problema é a concentração dessa quantidade de coisas que a gente come, né? Então, a alimentação é o primeiro passo, tá? O segundo passo é sair do sedentarismo. Nós já sabemos que quem se mantém sedentário, né, ele evolui com doenças precoces, dessas principais são hipertensão e câncer, inclusive, porque os estudos já comprovam que quem faz atividade física regular produz mais células novas, produz mais neurotransmissores que combate tudo isso, controlando bem a pressão e controlando bem os agentes antioxidantes que eliminam essas células que não são normais, né? E sair do sedentarismo, não necessariamente você precisa ir para uma academia. Não. Né? Você pode fazer uma caminhada. Sim. Sair do sedentarismo é fazer alguma coisa que lhe dê prazer, né? Pode ser uma caminhada, pode ser uma aula de dança, pode ser uma aula de pilates, pode ser uma yoga, que as pessoas acham que não é atividade física, mas sim, né? Pode ser um jogo de futebol com a família, que envolva toda a família para mudar, para crescer sabendo que tem que fazer atividade física, né? Então, é importante a gente manter isso na base familiar. Olha, um bom exercício também é você eliminar o elevador. Sim, já contribui bastante. Porque às vezes a pessoa fala assim, não tenho tempo de caminhar, Sim. né? Tudo é uma questão da gente priorizar, não tem, né? A importância é enfatizar que ser ativo é diferente de fazer atividade física. Subir as escadas, evitar o elevador, caminhar a pé, descer uma parada antes do metrô para ir andando, isso é muito bom porque ele deixa ativo, libera alguns neurotransmissores, mas os mais potentes são liberados com atividade física regular. A primeira coisa, a gente já sabe, já ouviu um monte, alimentação, diminuir o sal, não é mesmo? Cuidado com ele. Exercício físico. O que mais que eu posso fazer? Reduzir a obesidade, né? E emagrecer. Emagrecer e principalmente quem fuma, deixar de fumar, né? Nós já sabemos que o cigarro, ele deixa a parede das artérias mais rígidas e, consequentemente, isso faz com que aumente a pressão. E o tabagismo passivo também está incluso nisso, tá? Depois de controlado tudo isso, eu fazendo as coisas tudo certinhas, eu vou precisar continuar tomando remédio? Sim, porque toda essa mudança de estilo de vida, de alimentação, atividade física, faz parte do tratamento junto com a medicação, se você já é hipertenso. Se você não é hipertenso, você mantém o estilo de vida saudável, para não desenvolver a hipertensão de forma precoce. E se você já tem pressão alta diagnosticada, é importante tomar o remédio e fazer sua atividade física e alimentação para o tratamento ser eficaz. Doutora Alessandra, por que cada vez mais jovens, né? Nós temos dados, inclusive, aqui de americanos, né? Entre jovens, 20% dos americanos com até 32 anos têm pressão alta. Porque a pressão alta, você vai lembrar naturalmente, quem está nessa faixa etária minha aqui, a gente dizia que era doença de velho, né? A pessoa está com lá mais de 60 e tal, passou de 50, aí tem pressão alta porque está velho. Que apesar que agora com 50, 60 não se acha mais velho, né? Por que mudou? Porque mudaram os hábitos? Porque mudaram os hábitos. Hoje nós temos a maior incidência de sedentarismo na fase da adolescência, dentre os 12 e 16 anos. Esse adolescente entra no sedentarismo, aí segue com obesidade, com má alimentação e desenvolve a doença de forma precoce. Quando você fala
da alimentação, a gente não pode esquecer de beber água. Sim. Vamos repetir aqui. Então, perguntando qual é a relação aí de pressão alta e rim. Que daí entra a água também, né? Sim, sim. O rim, ele é responsável por produção hormonal do controle dessa contração e relaxamento dos vasos. E o coração é responsável do bombeamento dentro dos vasos. Então, são dois órgãos que trabalham juntos. Por isso que é importante ter cuidado, tomar água de forma ideal, que seriam pelo menos, no mínimo, 30 ml por quilo de peso, né? Então, se você tem 70 quilos, seria pelo menos, no mínimo, 2 litros e 100 ml, por exemplo. Tem que evitar produtos que são liberados pelos rins, como esses complementos vitamínicos, né? Importados, que têm concentração de hormônios inadequados. Isso também leva a uma insuficiência renal importante, principalmente nos jovens. Aliás, a gente sempre tem notícia Sim. sobre pessoas ingerindo esses suplementos que se compram pela internet. Exato. Né? E morrendo. Sem Casos orientação de morte. médica. Exato. Que alerta você dá, hein, Alessandra, quem está vendo a gente? Que tem que procurar um profissional especialista, mesmo você que seja um corredor, que queira treinar, que queira ganhar massa muscular, tem que passar antes pelo cardiologista para fazer os exames de forma preventiva e ser orientado pelo endocrinologista, que é o responsável do ganho da massa, da conscientização, né, do que você pode adicionar no seu treino. O que esses suplementos fazem no organismo? Esses suplementos, eles usam mais o fígado e o rim, né? Quando tem concentração hormonal, a massa muscular aumenta de forma exacerbada e de forma rápida. Então, é por isso que os jovens procuram de uma forma mais precoce, porque eles querem mudar da noite para o dia. E não é assim que acontece, né? As mudanças, e o suplemento faz mudar rápido. O suplemento faz mudar rápido. Em quanto tempo? Dependendo da quantidade do treino que você faça, em até 15, um mês, 15 dias no mês. Nossa, 30 dias já muda. Já muda. Alguma coisa tá errada, né? Exatamente. Porque você não muda assim não tão rápido, não né? é o normal, o organismo não consegue se adaptar a uma mudança tão brusca assim. Estamos aqui falando de hipertensão e fazendo alerta, porque a gente quer todo mundo bem saudável, né, doutora? Sim. Como é que eu posso fazer essa prevenção? A prevenção tem que ser feita com uma consulta médica, com um especialista, que é o cardiologista, onde vão ser interrogados seus fatores de risco, sua história familiar, né? E a partir daí direcionada para fazer os exames. Dentro dos exames principais que é feito para fazer o diagnóstico da hipertensão é o monitoramento, que é chamado de mapa. Um aparelhinho de pressão que vai no braço, você fica com ele 24 horas, medindo a pressão a cada 15, 20 minutos, e a gente tem um relatório para ver qual é o perfil da sua pressão, né? Se é só aquela síndrome do jaleco branco, que começa hipertenso e normaliza tudo e termina hipertenso, ou se realmente é o padrão clássico do hipertenso, que vem com alteração durante as 24 horas. E qual que é o número, a boa pressão? Tem que estar em A quanto? Sociedade Brasileira de Cardiologia faz uma campanha do 12 por 8, né? 12 por 12 8. por 8 é a pressão que você tem que ter. A partir do momento que você eleva esse valor, principalmente o 14 por 9, é um alerta importante. Você já tem que estar tendo acompanhamento do médico para saber o que está levando isso. É só os maus hábitos? É algum medicamento, como o anticoncepcional, por exemplo? Ou Pode como... o anticoncepcional? Pode elevar a pressão? Pode elevar a pressão, sim. Por isso que a gente trata, junto com a ginecologista, a escolha de um anticoncepcional melhor, com uma dosagem menor, né, de um hormônio, para poder ser eficaz no tratamento preventivo para a mulher. Olha que importante que você está falando. Nunca nenhum cardiologista me falou sobre de hipertensão com relação ao anticoncepcional, porque isso pode estar elevando a pressão e você nem sabe. Sim, principalmente se eu tenho fator componente genético, né? E se eu sou obesa, se eu sou sedentária, então é o estupim, vamos dizer assim, né? Se eu começo a tomar um contraceptivo oral por minha própria orientação, sem orientação médica, eu posso elevar muito minha pressão e já desenvolver hipertensão. Ok. O telefone aqui é o 972829922, doutora Alexandra Gazola. Alessandra Gazola. Obrigada. Muito obrigada por Eu que você ter agradeço. vindo. Hoje é dia que nós falamos sobre os surdos, né? Sobre a nossa comunidade surda.
estatísticas no Brasil são um pouco furadas, vamos dizer assim, mas temos aí mais de 10 milhões. Convidamos para vir ao programa hoje a Natália Zambotti. Olá, tudo Boa bem, tarde. Olga? Obrigada Prazer, por você viu? ter vindo, Imagina. fonoaudióloga, e também o Jefferson Ferreira Matos, que é Tudo bem? intérprete Boa tarde. de linguagem de sinais. Jefferson, você é há quanto tempo já intérprete? Eu trabalho profissionalmente cerca de 14 anos. 14 como anos já. profissional da área de interpretação. E você, o que te levou a ser um intérprete? Eu comecei numa comunidade, na verdade, surda, numa igreja que eu frequentava, né? E lá eu me apaixonei pela língua, eu comecei a trabalhar com surdos e não parei mais. Aí fui fazer faculdade, fiz faculdade de Direito, agora estou fazendo pedagogia, mas eu estou inserido na comunidade há mais de 14 anos, trabalhando com diversas áreas do segmento, então... E está crescendo cada vez mais, né? Crescendo muito. As tecnologias têm ajudado bastante também na questão Verdade. da acessibilidade. Aham. Isso tem ajudado muito a comunidade surda. Natália, como que a família pode perceber que ainda bebê não ouve bem? Olga, na verdade, desde que a criança nasce, hoje ela já sai do hospital, né? Com o teste da orelhinha e ela já é Não orientada precisa pela pai e família. mãe pedir. Não, O isso hospital é já lei. faz. Tanto É os lei. hospitais É públicos... recente essa como- lei, né? Desde 2010. A lei é vigente, tanto o hospital público como particular, a criança já sai com o teste. Então, ela já é orientada, né? Caso dê uma alteração, a própria família já é orientada a pesquisar e procurar um profissional adequado para fazer o tratamento. E quem é esse profissional? Normalmente é o otorrinolaringologista, que faz toda a investigação da causa, né, da surdez, qual o grau e tipo de perda auditiva, e aí a fono faz o acompanhamento para a reabilitação, se for o caso, ou a inclusão na Libras, que é a língua brasileira de sinais. Agora, a gente observa, tem dois problemas com as crianças na escola. O problema da surdez, de não ouvir bem, e também o problema de visão, né? Que às vezes a criança não desenvolve. Sim. Como é que os pais não percebem isso? Os pais têm que ficar atentos ao comportamento da criança. Então, crianças desde muito cedo, elas são ligadas a sons, assustam com os barulhos da casa, se acalmam com a voz da mãe. Então, esses pequenos detalhes, a família fica atenta. Brinquedos sonoros chamam muito a atenção das crianças. Então, caso a criança for uma criança mais quieta, que não balbucia muito, né, faz aqueles sons de criança, ficar atenta e procurar o quanto antes uma ajuda, um especialista. Ok. Tem uma criança que sofreu bullying da professora, que com 8 anos, que triste isso. Ela ficou com trauma psicológico, hoje ela tem 12 anos, ela não consegue ficar dentro de uma sala de aula. Eu estou precisando de uma orientação, até jurídica, diz ela. Como é que a gente pode ajudar a Lourdes, hein? Na realidade, acho que seria interessante conversar com a coordenação, verificar que tipo de bullying que essa criança sofreu, mas o melhor acompanhamento seria um acompanhamento com um psicólogo, alguém da área específica, para poder identificar qual é a situação. Buscar por um psicólogo no primeiro momento? Um profissional da área, realmente, para poder dar uma orientação para essa família, ver qual tipo de dificuldade que essa criança tem, o porquê que ela não está nessa sala de aula, qual que é essa barreira que ela tem. Muitas vezes é a questão da comunicação mesmo, né? Então, interessante seria buscar um profissional da área mesmo para poder identificar essa questão dessa mãe, dessa família. Ok. Aqui nós temos uma pessoa que tem 50 anos, surda, desde os 7, desde os 7 do ouvido direito. Minha mãe passou, meu Deus, que loucura, Detefon no cabelo para tirar piolho. Eu nunca tinha ouvido um caso desse, gente. E aí entrou no ouvido, infeccionou, e enfim. E ela disse que tem um problema sério na escola, em casa, nunca ninguém percebeu. Por mais que falassem comigo, eu nunca ouvi direito. No caso dela, ela tem como resolver isso? Ela tem. Com 50 anos de idade? É claro que quanto antes a gente começar a cuidar melhor, mas tem sim, sempre tem tratamento. Hoje os aparelhos auditivos, né, provavelmente é o mais indicado em casos que ela escuta de um lado, ela falou orelha direita. Então, procurar um especialista e fazer um tratamento. Sempre tem tratamento. Tá, procure aí, minha amiga. Estou amando o tema, só um detalhe. É língua e não linguagem de sinais. Exatamente. Muito obrigada.
Daiane ou Diane. Obrigada, tá? Eu falei errado, então, corrigido. E você não me corrigiu também, né, Jefferson? Na verdade, eu ia falar... Podia ter corrigido! Não, com certeza. Língua é reconhecida como língua, tem toda uma gramática estrutural, né? Ela é reconhecida como uma língua de sinais mesmo. Ela é um idioma, é o nosso segundo idioma do país, reconhecido. E eu falo que a gente precisa realmente aprender, porque é uma língua que, assim como o português tem toda a influência na nossa sociedade e tão valorizada quanto qualquer outra língua. Quais os desafios na área acadêmica, Jefferson? Na realidade, quando o surdo ele ingressa na área acadêmica, né, ele tem todos os desafios de como qualquer outro aluno, né? E para a gente, falando do desafio para o intérprete de Libras, são muitos termos técnicos que a gente se depara no dia a dia, né? De repente eu interpreto hoje um curso de ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então tem alguns termos em inglês. Então o surdo, além da pessoa ter essa limitação, talvez, essa barreira da comunicação, ela tem que se virar para poder estudar como qualquer outro aluno. Então não tem isso de, eu tenho uma facilidade porque eu tenho alguém auxiliando na sala de aula. Muito pelo contrário. A gente está ali para poder fazer a mediação da comunicação, mas ela tem que se dedicar aos estudos em si, e ela tem que buscar esse conhecimento específico. E tem que ter o dom, tem que gostar, acima de tudo, exatamente. Né? Doutora, a Cecília está perguntando o seguinte, qualquer idade pode usar um aparelho auditivo? Qualquer idade, desde bebês, a gente já coloca o aparelho por causa que é importantíssimo a estimulação auditiva. Então, desde bebê até pessoas idosas podem usar aparelho auditivo. Olha que pergunta, me emocionei aqui. Sou surdo e sonho em cursar medicina, mas eu sou constantemente desmotivado por médicos. Eu posso cursar medicina? Que incrível! Nossa, me emocionei com a sua pergunta. Você não colocou seu nome, mas não importa. Na realidade, acho que hoje a gente tem a questão da barreira de comunicação para qualquer outra pessoa. Quando você vai para um outro país, você tem uma barreira de comunicação. Mas se é o sonho dele, se é o que ele busca, acho que ele tem que ir independente do que falam para ele. Porque a capacidade ele tem. Ele é uma pessoa como qualquer outra pessoa, que tem uma intermediação do intérprete ali para poder auxiliar. Então, se as pessoas dizem para você que você não consegue, você tem que pensar que você tem capacidade, que você consegue sim fazer o curso que você quiser e acreditar no seu potencial. Olha, a Dalva me emociona também. Ela diz, eu tô aqui vendo o programa. Ela é totalmente surda, tem 58 anos. Isso é importante. E tá com a gente. O que ela faz? Ela diz, fico muito triste. O que eu faço para poder ouvir? No caso, ela precisa investigar, né, por que ela não escuta e aí buscar um tratamento, mas no caso, assim, de assistir o programa hoje, ainda bem, já tivemos um avanço grande na tecnologia também, né? Então, tem alguns tradutores, tem alguns aplicativos importantes que acabam a legenda, né, fundamental, e que ajudam a pessoa com dificuldade de audição. A gente não tem aqui no programa a linguagem de sinais, né? A língua. Vamos mandar um beijo para quem você faz aí a linguagem, eu falo e você fala? Sim. Para todos vocês que estão aqui comigo na Rede TV agora, pessoas que têm deficiência visual ou não, muito obrigada pela sua audiência. E quero dizer o seguinte a você, procure ajuda. Procure um fonoaudiólogo, procure um médico, um otorrino, né? Você que disse que quer cursar medicina, mas que os médicos dizem não te aconselho, busque. Não fique parado, busque, se informe, peça ajuda, tá bom? Muito obrigada por você estar aí. Eu fico emocionada com tanta coisa bonita que está escrita aqui. Muita gente que não está nos ouvindo. Tem Instagram, Natália? Zambotti Duran. Zambotti com dois T's. 2 T's e Duran. Duran. Isso. Tá. Instagram e o site.com.br. E o telefone dela é o 3856-7227, está no vídeo. Jefferson, quais os seus contatos? Tem muita gente querendo falar com você. Eu vou passar o do Brasil Escreve, que é @Brasil_Escreve. O telefone é 3644-4747. 3644-4747. As pessoas... Quem quer ser intérprete, tradutor, intérprete de Libras como você? Nesses endereços que você deu aqui, consegue luz? Sim, consegue sim. A gente vai dar as orientações, a gente tem vários cursos aqui
em São Paulo, no Brasil inteiro, e a Brasil Escreve vai poder orientar também, dar essas informações. Vamos repetir esse Brasil Escreve? Joia. Como é que é? É @ Brasil _ escreve. Perdão, ao contrário, escreve _ Brasil. Ah, tá. Escreve _ Brasil. Exato. Maravilha. Obrigadíssima Obrigada, por vocês Olga. terem Muito vindo, obrigada. tá? Muito obrigado. Muito obrigada.